Timóteo, carta a Timóteo, no capítulo 3 e versículo 1, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 3. Peço para a noiva do Cordeiro não fechar a Bíblia, por favor. No momento que eu ler, vamos meditar na doutrina da palavra de Jesus. Se assim Deus me permitir, seria breve. Amém? Todos acharam? Diga amém. Amém. Posso continuar aqui? Diga amém. Amém. Enquanto você já abriu a palavra de Deus, eu peço que o Espírito Santo de Deus use e fale conosco nesta noite. Todos digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Meus amados irmãos, diz assim a palavra de Deus: sabe, vírgula, porém, isto, dois pontos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Até aqui, querido, há uma preocupação muito grande como missionário nesta terra, como servo de Deus. Tenho observado em todas as áreas da igreja uma das maiores dificuldades de ver, mesmo ainda no Japão, a dificuldade a qual nós observamos que no mesmo momento que a igreja ela tem a bênção de Deus, as portas se abrem no sentido financeiro, e no mesmo momento que ela tem a bênção de Deus nesse país, todos nós estrangeiros, brasileiros, japoneses, Nisei, Sansei, nessa nação, vamos falar um pouco aqui de dentro, temos o prazer de levantar de manhã e observar que Deus estendeu sobre a sua vida a bênção de Deus. Queria chamar a atenção à igreja aqui no altar. A bênção de Deus em que área? A bênção de Deus na área biológica. Não se trabalha doente. Se todos estão trabalhando, é porque Deus abriu a porta de emprego. É que Deus abençoou. Pastor, é porque estamos no Japão, tem muita porta de emprego. Mas tem muitos que têm um emprego e não conseguem trabalhar. Tem muitos que não têm força para trabalhar. Tem muitos que não têm desejo de trabalhar. Até mesmo têm desejo, mas não têm força. Por causa da área espiritual. Nós entendemos que é uma guerra espiritual muito grande. É uma batalha psicológica. Há uma batalha emocional. Tu tem teu filho que fica em casa, tu tem tua família que está em casa, ainda mais aqui, que o país que a qual vivemos torna os filhos muito independentes. Os filhos se chegam, se toma banho, volta da escola sozinho, vem para a escola, vai para a escola, enquanto os pais saíram de manhã, só vê seus filhos à noite, até mesmo cansado, e quando se vê já está dormindo. Enquanto se faz 3, 4, 5 horas de zangueô. Porém, o que sustenta o teu filho, o que te ampara o teu filho, é a bênção de Deus através do cônjuge, através do marido, através do esposo. Como, de que forma, pastor? A forma que você está trabalhando, lutando para ganhar o ganha-pão. Não é porque você é bom, é porque a bondade de Deus ela dura para sempre na tua vida. Os irmãos me entendem? Diga amém. Amém. Então, quantas das vezes você se levanta na segunda-feira, mesmo cansado, fadigado, e você se esforça e vai para trabalhar na segunda, na terça, na quarta, até mesmo sábado, e tem seu esforço, e quando você vai orar, já não tem tantas forças para orar,
mas sai da sua boca o agradecimento a Deus. Sai da sua boca o louvor a Deus por mais uma semana de vitória. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que não estou revelando aqui, né, irmãos, uma palavra revelada para você pular aqui ou sapatear, mas Deus está falando com a igreja. Então no momento que você sai para sua casa e vai para a igreja e vai para o trabalho, você tem a bênção de Deus, querido. Amém? Sim ou não? Amém. Você tem a bênção de Deus. E isso, quando acontece, você está voltando do trabalho para o seu lar. Olha outra bênção maravilhosa. Qual, pastor? A bênção de Deus sobre você ver os seus filhos que voltaram, saíram, estão retornando para o seu lar, protegido, guardado. Ele foi, voltou, está bem de saúde, está, sabe, irmão, alegre. Então isso é importantíssimo para a igreja que sabe reconhecer a bênção de Deus através, seja do seu filho, seja na área do emprego, seja espiritual, seja o que for. Amados, eu quero aqui pedir a sua atenção ao púlpito da igreja, ao altar da igreja, ao pastor, enquanto eu prego. E observe uma coisa, então tudo isso é importante, até porque você tem uma projeção, né? Nós não podemos ser pego desapercebido, como muitos foi pego em 2008, né? Que não tem nem condição de comprar uma passagem, não tem condição de se locomover, porque se pega uma surpresa, é pego de surpresa, e muitas das vezes há frustrações. Recordo-me que em 2008 muitos venderam seus vistos, foram embora para o Japão, para o Brasil. Outros compraram casa naquela época, casa muito cara, hoje está até mais barato. O mercado de imóveis está liberando, o governo está liberando muito dinheiro para que haja giros. Mas foi nessa mesma época que eu vi a igreja de uma forma muito abençoada, até mesmo com bastante gente ali no Maso. E o de repente chegou, a hora que chegou, irmãos, nós não sabemos nunca quando vai chegar o mal perto de nós. Seja uma doença, seja um cubi, ser mandado embora, selecionados os melhores que falam japonês, selecionados aqueles que têm menos idade, selecionado aqueles que é mais velhos dentro da fábrica. Eu estou colocando aqui um conjunto, porque um conjunto nessa área de trabalho, para você perceber o quanto é importante o arroz, o feijão, a educação, o sapato, a gasolina do carro, é tudo dirigido por Deus, porque você saiu na segunda-feira e você voltou para trabalhar, foi e voltou, e você tem o sustento de Deus. E a Bíblia diz que quando você dizima o que é de Deus, eu não estou falando apenas de dinheiro, eu estou falando de coisas gerais, eu estou falando da oração, eu estou falando da comunhão, eu estou falando de tudo. Deus, Ele te dá mantimento para você sustentar, seja na área financeira, seja na área psicológica, na área física. Deus dá o sustento para você. Então há uma blindagem espiritual. Deus cuida dos seus servos. Então vamos lá. Quantos foi pego de surpresa, querido? Eu mesmo acolhi muitas pessoas. Eu dividi a minha mesa para muitas pessoas que não tinham mais condição de procurar trabalho e batia portas. E naquela época o salário era até melhor, as pessoas ganhavam menos, né? No caso 1.200 ienes, mas tiravam um salário de 400, 350, 280 para mais ou menos, dependendo do trabalho aonde trabalhava, se seja nicotai 12 horas, se seja só de dia, você vai ganhar um pouquinho menos por causa do percentual, da porcentagem do noturno. A igreja está me ouvindo, está entendendo, irmãos? Então se ganhava mais, mas naquela época se pagava menos impostos. É impressionante que muito busca o interesse de ganhar 1.600, sabe que você vai pagar mais imposto do que aquele que ganha menos 1.200. Então há uma matemática, há um balanço, um equilíbrio aí, para quem não entende, há uma dificuldade muito grande. Então você vai ver, irmão, que nos dias de hoje, a gente percebendo o antes e depois, eu estou aqui há muito tempo, o antes e depois analisando, a gente observa que Deus tem tirado da crise, que Deus tem honrado o país, que Deus tem honrado o Brasil, que Deus tem melhor os brasileiros, os estrangeiros aqui nessa nação. Deus tem aberto as portas. Mas uma coisa que o amado me perguntou: pastor Dorival, o senhor tá bem, pastor? Estou bem. E ele falou: o senhor está bem mesmo, mais ou menos assim?
Céu, estou um pouquinho triste. Mas não é uma tristeza com Deus. Não é uma tristeza simplesmente com alguma coisa que aconteceu na minha vida. Você sabe, você vê um filho que você dá tudo para o seu filho, e tudo que você faz para o seu filho se torna ingrato. Isso entristece o coração de um pastor. Imagina o coração de um pai. Imagina o coração de um Deus que está honrando a igreja, que está abençoando a igreja. E muitas das vezes a igreja não sabe honrar o que Deus tem dado, queridos. Se você saiu e voltou, se seu filho está indo e voltando, é porque a bênção de Deus está sobre você. Então há uma coisa que Deus quer chamar aqui para nós. Claro que eu apliquei essa forma para que você entenda o quanto é importante, irmãos. Vamos olhar para o nosso Brasil agora, e a gente vê que, bem, de tanta dificuldade, o nosso presidente, que eu amo, abençoo, todo dia oro, todos os governantes, porque cada um Deus colocou, até mesmo no país a qual nós vivemos. E hoje tem um homem íntegro, um homem honesto, até porque a palavra Bolsonaro quer dizer honesto, né? Jair, aquele que transmite luz. Messias, ele não é o Salvador, mas aquele que salva, aquele que liberta, aquele que veio. Claro que esse nome é atribuído a Deus, como aqui tem José, como aqui tem Josué, e se você for ver a origem, você vai dar em Jesus, e assim por diante. Então você vai ver, queridos, a igreja me ouve, diga amém. Então eu quero doutrinar a igreja, quero trazer uma palavra doutrinada para a igreja. Então a gente vê o Brasil encaminhando para uma porta aberta, todos se alegram, todos não se alegram. Nós estamos a isso quando nós, os brasileiros lá, eu tenho família lá, que bate em porta, que está tudo fechado. Você vai ver lá 4.000 pessoas em São Paulo, em uma fila terrível lá, para poder arrumar um emprego, não tem. Eu estava vendo pessoas que têm faculdades, e a pessoa falou, não, eu fiz uma faculdade, bati em todo lado, não tem. E o que você vai trabalhar? De faxineiro. Então, meus amados irmãos, Deus tem honrado vocês, Deus tem nos honrado, querido. O que acontece nesses dias de hoje? Eu vou dizer, muitas das vezes, Deus vai honrar de muitas formas. O crente vai honrar o seu filho, vai honrar a você no trabalho, vai promover em alguma área da sua vida, ministerialmente. Deus vai colocar, galgar pessoas ao degrau da bênção, ministerialmente falando. O episcopado, porque excelente obra deseja, vai crescer, vai ser graduado por Deus, ministerialmente, seja o diaconato, seja o presbítero, seja também através de dons, de talentos. O Senhor vai honrar a igreja, está honrando a igreja. Mas eu pergunto uma coisa, muitas das vezes nós oramos, dizemos, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as coisas. O Senhor está dizendo, olhe para a palavra, porque dias difíceis virão. Irmãos, vai acontecer muitas coisas que, se possível for, irmãos, se Deus não abreviar os dias, melhor dizer, irmãos, muitos vão parar na caminhada, vão desfalecer. E eu quero dizer outra coisa que não faz o crente desfalecer. A arma da nossa milícia não é carnal, mas é espiritual. Nós vamos batalhar sim no sentido espiritual. Nós vamos ler a palavra de Deus sim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Deus vai prever na tua causa. O importante de tudo isso não é projetar na terra, mas é o projeto do céu. A igreja não pode perder a visão do céu. A igreja não pode perder a visão do arrebatamento. A igreja não pode perder a visão da santidade. A igreja precisa voltar para o altar de Deus. A irmã Márcia, ela falava aqui, dirigida por Deus, fala do vaso, irmão. Catuca o teu irmão, diga, e aí, vaso, tu é de bronze. Se for de bronze, vai precisar ser areado. Eita, meu Deus, o português é areado que fala, né? Todos os dias. Talvez esse jovem não saiba o que é arear. Uma panela com areia, né? Com barro, com bombril, né? Pega aquela panela tirada da lenha, né? De alumínio. Por favor, irmão, o ar-condicionado, alguém mexeu lá porque está quente. Os irmãos me ouvem, diga amém. E você vai pegar aquela panela de alumínio preta e você começa a limpar ela, arear ela. Quando vai ver, tá bonita, tá limpa, né, irmãos? Tem crente aqui, irmãos, aleluia, que não é alumínio nem bronze. O crente tem que ser de barro, porque o barro tem que
que ser moldado. O barro na mão do oleiro precisa ser trabalhado. Diz assim: se você está passando por alguma prova, creia, porque Deus está trabalhando o barro. Aleluias. Vamos lá. Mas eu quero um pouquinho mais doutrinário aqui, ensinar a palavra de Deus. E a Bíblia fala o quê? Meus amados, nos últimos dias, vamos falar, diga comigo, últimos dias. Você está entendendo que é últimos dias? Não, talvez a igreja não entende. Eu vou dizer, quando a gente começa a ver, irmão, Mateus capítulo 25, versículo em diante, versículo 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver algumas atitudes do relógio de Deus. Quer olhar o tempo da chegada de Deus? Olhe para a Bíblia. Começa a analisar tudo que a Bíblia fala. Vamos lá. A Bíblia é assim: sobrevirão tempos difíceis. Capítulo 3, versículo parte B. Diga comigo: sobrevirão tempos difíceis. Olha lá. Vamos ver versículo 2, o que diz? Quais são os tempos difíceis, pastor? É chegar na minha mesa e não ter uma picanha. É não ter a dificuldade, é porque não tem o que comer. Você sabia, irmãos? Eu tive há 3 meses atrás, em uma comunidade, a maior comunidade cigana lá na Paraíba, e eles não tinham o que comer. Inclusive eu tenho um vídeo, estou comendo um arroz eu como, não sei o que era aquilo, é um tipo de uma papa, a mulher cozinhava todo dia, tadinha, só comia arroz, né? E outra, era coisa já doada de alguém. E eu meti a mão na panela, comi, depois eu comi, dei para a Rosa, e meu coração chorava por dentro, mas eu estava filmando, eu não podia expor a minha tristeza por ela. Mas irmãos, você sabia que aquela mulher que estava comendo o nada, aquilo que não tinha nada, irmãos, no mesmo momento que ela comia aqui, a madeira, tem a madeira, ela está comendo aqui a madeirinha de fogo, a lenha, e não tem um fogão que nós temos. E algo muito importante que me chama a atenção. O que me chama a atenção daquela mulher? É que ela está comendo o nada. Ela está comendo o que para nós é lixo. Ela está comendo aquilo que nós não desejamos botar na nossa boca. E quando eu chego, está ali, irmão, o lugar de tomar banho, é ali onde é que ela come. O lugar de defecar, é ali onde é que ela estava comendo. O lugar de dormir, é ali onde é que ela estava comendo. Onde defeca, um cheiro de xixi, um cheiro de coisa suja, porque não tem onde morar. Você está entendendo, crente? E ali, irmãos, quando eu vejo assim alguém murmurando, alguém reclamando de alguma coisa, eu penso: será que Jesus habita nesse coração? Por isso, Fábio, o que eu estava falando, é uma tristeza no meu coração. Não uma tristeza porque não consegui uma casa, porque não tem um lado melhor nessa terra, não. A minha tristeza de ver pessoas abençoadas por Deus muitas das vezes e não olhando para aquele que está dando o melhor. Baracaia, show, escuta, porque Deus vai pesar a mão em muitos crentes. Eu não estou falando de vocês só não, eu estou falando de muitos crentes. Deixa eu concluir aqui. E quando eu olho para aquela irmã, aquela mulher, estávamos evangelizar, e eu cheguei ali, irmãos, não tem jeito, missionário só vai falar de obra missionária, né? E quando eu chego ali naquele lugar, e eu comecei, a minha esposa estava conosco, o pastor Luciano, que é o pastor presidente ali naquela localidade, e eu chego naquela situação. Eu já tinha entrado em várias casas, quer dizer, casa é a nossa, né? Casa de taipa, de madeira. Tinha uma casa lá que só tem um telhado, mais ou menos. Você levanta a mão, você tem que baixar a cabeça. Quem acompanhou meus vídeos viu. E naquele exato momento, a casa suja, da mesma forma. E aquela senhora, irmãos, vamos falar dessa senhora. Quando eu chego e eu pego aquela senhora, ajoelho perto dela, converso com ela, irmão, deixa eu te falar uma coisa que vai me chamar a atenção. Claro, eu nasci num lugar semelhante, né? Eu sei de onde eu vim, o que eu passei, eu sei. Então, só que algo me chama a atenção. E quando me chama a atenção, é que ela está comendo. E ela fala no seu idioma, ali os ciganos falam nos seus idiomas, até esqueci o nome. Lá, talacham. E ela fala assim: talacham. E eu falei: o que é talacham? Ela falou: gostoso, está muito gostoso. Talacham. Então em japonês quer dizer oishi. Então eu pego, meto a mão na panela e como. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa que eu quero concluir aqui. Deixa eu chamar a tua atenção. Tu acha que aquela mulher estava triste porque só tinha aquilo? Era crente.
Ela tem Jesus. Ela tem Jesus, irmãos. Sabe o que mais me chama a atenção? É que muitos têm de tudo, mas o tudo que não vale nada. E tem gente que não tem nada, mas valoriza tudo que é Jesus na sua vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui nesta noite que pode olhar para Jesus como seu tudo, e o resto é consequência na sua vida. Aquela mulher começa ali, irmãos, e eu fiquei assim, bom, o que eu vou falar para ela, não é? E alguém diz assim, pastor, ela é evangélica, cantando. Quando a gente foi cantar o hino da harpa cristã, número 15, nós não tínhamos esses instrumentos. Nós fomos para lá, em casas e casas, evangelizando e também compartilhando. E todo mundo, claro, veio do Japão e todo mundo, nossa, você veio do Japão, o Japão existe, é do outro lado, são pessoas simples, são pessoas que nunca viram um celular, caso o celular, deixa eu ver o teu celular, são pessoas que não conhecem o nosso mundo cibernético, né, o nosso mundo de comunicação, são pessoas muito simples, isoladas do meio da sociedade. E quando eu vejo aquela mulher, aquele povo ali, irmãos, tem pessoas que tocam na rosa, quer ver a cor dela, porque é muito branquinha, os olhos puxados, e aquilo tudo. Quando a gente vai cantar, se reúne as pessoas na sua casa, irmãos, no culto de tarde, mais de 40 graus de calor, um calor tremendo. E naquele exato momento, sabe como é que está o povo cantando, sabe, irmão? Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador na Marachá. Eu disse, Jesus, não é eles que são pobres, são os ricos que são miseráveis, que não conhecem o poder de Deus. Gente, eu quero dizer para a igreja nesta noite, volte para o altar de Deus, porque o tempo difícil vai chegar, e se você não estiver na presença de Deus, você vai valorizar mais o que você busca do que o que está dentro de você, que é o próprio Jesus. Sabe o que eu vejo, querido? Nesses últimos dias, eu vejo uma questão muito séria, e aí a gente vê o desfoque da obra missionária. Eu estava vindo, falei, Jesus, eu saí daqui, eu estava trabalhando aqui, essa semana inteira, parece que a gente não fez nada, me fiz, né? A gente trabalhando para poder deixar a igreja organizada, e como eu disse, desde o ano retrasado, eu caí de cama, começa, aí eu caí e tal, e Deus não permitiu. Eu disse, Deus, eu vou terminar o que tem que fazer, porque eu tenho coisa para fazer, eu tenho que viajar para Timbote, eu tenho que viajar para visitar os missionários, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu não posso ficar preso em Fucuroi, não. Eu não posso ficar preso em Fucuroi. Jesus, foi isso que eu estava falando, Jesus, eu não posso ficar preso em Fucuroi. No mesmo momento eu trabalhando, falando sozinho, estava eu e hoje, essa semana, eu fui buscar ele todos os dias para me ajudar, e eu e ele, e claro, ele dorme um pouquinho, né? Esperava ele acordar depois de 2 da tarde para buscar ele. O menino dorme para chuchu. E eu disse, vamos lá, mas era o companheiro, né? Esses dias todinho. E eu ia buscar ele e deixava ele em casa. Rosa acordou, não, está dormindo ainda. Eu chamava, que hoje levanta. Que hoje estou dedurando tudo isso. Fazer o quê? Que hoje levanta, que hoje. Levanta. Eu disse, meu Deus do céu, eu trabalhando sozinho. Eu disse, cadê o que hoje? Mas eu fui lá buscar ele. E essa semana aqui, a semana atrasada, retrasada também. E eu disse, vamos embora. Mas valia muito a pena. Eu via, ficava aí trabalhando. Quando eu olhei ele aqui, rapaz, tu não fala não, tu não tem boca só para comer, meu filho, que ele come que é uma benção. Eu disse, tu só tem boca para comer. E meu filho, abre essa boca bonita aí, meu filho. Conversa comigo, parece que não tem ninguém. Tudo você pede, ele faz. Mas falar, ele não fala. Aí, entendeu? Mas na hora de comer, menino do céu, menino como que é uma benção. Entendeu? Eu não sei de onde vai tanta comida. Mas aí a gente trabalhando, e a gente trabalhando ali, eu sei o que hoje? Você não conversa não, meu filho? Fala com coisa, meu santo. E ali falando com Deus, meu momento, Deus, tu é bom demais. Porque Jesus, mesmo com esse menino aqui, ele não fala. Eu peço, ele faz. E eu quero ele conversar do que eu converso. E eu que hoje, aí, ele olhava para minha cara, olhava para lá. Está bom, Deus, eu vou ficar calado. E aí eu ficar sem contato com Deus. Deus não queria que eu conversasse assim, Deus queria que eu conversasse assim, sabe? E eu disse, Jesus, o que é, Jesus? E o Senhor me mostrando as dificuldades,
as batalhas espirituais, no mundo espiritual. Eu disse, meu Deus do céu, me socorre, Espírito Santo. Jesus, me socorre. E no mesmo momento que eu vim assim, eu quero transmitir para a igreja. Eu disse, Jesus, o que faz os pastores, os obreiros parar, meu Deus do céu? Senhor, muitas das vezes é a falta da oração, porque mesmo quando a gente não ora, o Espírito Santo geme por nós, ora por nós, dá força por nós, o Espírito Santo entende. Eu disse, Deus, o que faz uma pessoa cair, parar, é o pecado faz parar, mas o Espírito Santo, através do sangue de Jesus, nos faz avançar de novo. Mas eu comecei a observar a dificuldade. Sabe o que Deus disse para mim? O tempo é chegado, a hora está chegando. A hora está chegando, querido. A igreja me ouve, diga amém. Amém. A hora está chegando. E eu disse para Jesus, Senhor, nesses tempos difíceis que vai chegar, o que eu posso fazer, Senhor? Porque, Senhor, a responsabilidade de ser um pastor é porque Deus precisa falar com o anjo da igreja. Deus precisa falar, se ele não fala com o anjo da igreja, claro, ele vai falar com o que está aí, uma criança, ele vai usar alguém, mas não deixa a igreja de Deus parecer. Mas Deus fala como Ele quer. Ele não usa aqui o vaso para honra, vaso para desonra. Contudo, Deus usa o que Ele quer, faz como quer, diga amém. Amém. E eu falando com Jesus, Jesus, como é que a gente vai fazer, meu Deus? E eu vi aqui algo muito interessante. Versículo 2 diz assim, pois os homens serão amantes de si mesmos. Olha, irmão, serão amantes de si mesmo. Olha o Espírito. Irmãos, você sabe o que é ser amante de si mesmo? Irmão, está entrando um individualismo na igreja. Não pode não, crente. Nós não podemos aceitar isso aqui não. Um individualismo, cada um por si. Sabe, irmão, cada um faz a sua. Não pode, querido. Eu estava vendo aqui, recebi essa semana, o mês passado, pessoas que não quero aqui expressar o nome. E a gente batalha, de repente, a pessoa chega. E chega do Brasil, sabe, irmãos, e de vez de auxiliar a obra de Deus, chega para muitas das vezes destruir a obra de Deus. Então cada um por si, irmãos, não pode acontecer. Diga assim, isso não pode acontecer, irmãos. Não, eu vou falar mais forte, diga, não pode acontecer, queridos. Nós não podemos permitir, sabe, irmãos, não é o vaso para honra, não é o vaso para desonra, não é o vaso de Deus. Aqui eu sei que tem vaso de Deus aqui nesta noite. E eu disse, meu Deus, não pode. Amante de si mesmo, como que pode, meu Deus? Você vai ver, hoje, nos últimos dias, irmãos, eu até brinco sempre, você pega um obreiro, você consagra ele é servo, irmão, ele é tão servo, ele é tão humildezinho, quando está começando, mas quando ele chega no patamar, né, de uma identidade, de um título, ele perde a sua identidade, ele já não quer servir mais. Com todo respeito, aqui não estou jogando verde, não, estou pregando a palavra de Deus, porque eu estou ministrando para a igreja aqui. Então, para, aí o que acontece? Cresce e para, estagna, estaciona, e começa, irmãos, e quando não é isso, é como eu disse, outros pegam a sua Bíblia, sabe, e vai fazer, sabe o que? Vai abrir seu trabalhozinho. Abre o seu trabalho, começa o seu trabalho. E o mais duro, irmãos, é que a igreja que não é doutrinada, a igreja que não é membro, a igreja que não é de barro, a igreja, irmão, que não é ovelha, sabe o que faz? Ajuda-se a esses. Irmão, tenha cuidado, irmãos. Os irmãos me ouvem, diga amém. Amém. Tenha cuidado, irmãos. O espírito de divisão está por aí. Outra coisa importantíssima que eu quero aqui falar. Olha só, amante de si mesmo, gananciosos. Por favor, irmão, lê a Bíblia aí. Aleluia. Lê a Bíblia, o que é que diz aí, versículo 2 do capítulo 3. Gananciosos, pastor, vamos orar para Deus mudar. Tem coisa que Deus não vai mudar. Sabe por quê? O Senhor está dizendo, virão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. E esse tempo difícil qual que é, irmãos? Não é muita chuva não. Não é esse terremoto que está dando aqui no Japão não. Sabe o que é? É pior do que isso. É o pecado entrando dentro da igreja. Pessoas entrando, irmão, aonde era humilde. Sabe, irmão, está a sua ganância, está seu poder. A ganância por poder. Ganância, irmãos, por dinheiro. O diabo, irmão, ele destrói um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja quem for. Se não é com o homem, se não é, no caso da mulher, se não é com adultério, ou o homem, tanto e vice-versa, é através do poder, do orgulho, Nagatana, do orgulho, do poder. É eu
que sou, é eu que faço. Não, irmão, se a gente não tiver a presença do Espírito Santo, nós não fazemos, nós não somos nada. Olha, irmão, isso aqui, ó, roupa, irmão, não sei que a roupa, os psicólogos, os entendidos, os sábios dizem que revela a sua alma, com certeza revela. Mas eu quero dizer uma coisa, irmão, quantas pessoas estão trajadas de uma coisa que não é. Eu quero dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus não deixa a igreja enganada. Sabe por quê? Aonde tem o Espírito Santo de Deus, a igreja ela gosta de palavra. A palavra de Deus ela transforma. Tem o poder do nome santo de Jesus. Gananciosos, sabe, irmãos, presunçosos, sabe, poderosos, homens poderosos. A glória pertence a Deus. Eu vou dizer de novo, a glória pertence a Deus. Se eu, se tu, se nós é usado em alguma área, é porque Deus brilha. Não é o homem que brilha, Deus. É tão lindo ver homens de Deus sendo usados, mas é tão triste ver pessoas quando tira Deus do lugar e diz: Deus, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, quem faz sou eu. Nós não vamos em lugar nenhum, querido. A igreja me ouve, diga amém. Amém. Será que eu prego uma mensagem, Deus vai abrir a porta para você? Deus já abençoou você, Deus já está abençoando cada dia mais. E a Bíblia diz o quê? Gananciosos, sabulosos, poderosos, aleluias, altivez, o poder tem entrado no coração das pessoas. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, a hierarquia de Deus é para baixo. Quanto mais Deus nos honra, mais nós temos que descer na presença dele, irmão. Outra coisa importante, aí o diabo vai e derruba o homem através do adultério. Quantos estão trocando as suas esposas, irmãos? Quantos dentro das igrejas? E o pior de tudo, sabe o que é? É que a igreja aplaude. Eu vejo alguns hipócritas, me perdoa, mas eu vou falar. E se você fizer isso, você está pecando. A pessoa se separa do outro, até mesmo dentro da igreja, se separa. Porque até minha filha perguntou para mim: pai, eu preciso falar para uma irmã, uma pessoa que está me falando na fábrica, me ensine. Eu disse: ó, filho, com 2 palavras eu vou falar rapidinho. Depende muito do caso, porque cada caso é um caso. Um exemplo, a pessoa está viva e: pai, como que pode casar, separar, ter divórcio? Minha filha perguntou. Eu disse: ó, filha, só uma coisa, primeiro, através da morte. Se alguém, um deles morrer, pode casar. Porque fica viúvo, é Bíblia, está respaldado pela palavra de Deus. Irmã, não olhe para o seu marido morrer, pelo amor de Deus, deixa ele vivo. Vamos orar para nossas esposas orar sempre com a gente. Aleluia. É que as irmãs deu uma risadinha assim, aí me chamou a atenção, né? Eu não sei porquê, elas estavam tudo quietinhas ouvindo a palavra. Daqui a pouco, só quando o esposo morrer, eles deram uma risadinha. Aí eu não entendi. Aleluia. Quantos podem dar uma glória para Jesus? Glória. Quantos podem dar uma glória para Jesus? Glória. Aí eu disse assim: olha, só se o esposo morrer, ou só a esposa morrer, só se Deus levar um deles. Ah, é, pai? E outra coisa, filha, depende muito. A Bíblia também respalda, eu não vou dar esse estudo agora. A Bíblia também respalda, só se for um caso de adultério, infidelidade. Se uma pessoa for infiel, ela tem o direito de dizer: eu não quero viver mais com você. Tem o direito de dizer: eu te perdoo e viver. Como nós somos crentes, pregamos sempre a reconciliação, pregamos sempre o perdão e viver junto. Entendeu? Aí eu falo por causa das sequelas, das consequências que se vêm. A pessoa sempre está vivendo, sempre jogando na cara do outro. Sempre pecou, onde você está, com quem você está falando, sempre tem isso. Então, a pessoa realmente perdoa, mas não confia. Então, existe isso muito, confiança conquistada. E eu disse para ela: filha, então, filha, existe esse fator, filha. Não é essa situação que eu estou falando. Eu estou falando uma situação da pessoa estar dentro da igreja com temor, casado, de repente por alguma picuinha, né? E de repente, aí acontece de se separar. Principalmente, muitos altares está acontecendo isso. As pessoas, os pastores, os obreiros, não estão mais honrando a sua esposa, não estão honrando a sua família, e aí estão se separando.
ou a esposa se separando dos seus maridos, não deixando, irmãos, deixando o seu ministério à deriva. E o maior ministério não é no culto, é a família, irmãos. Os seus filhos sofrerão por causa disso. Palavras assim ninguém glorifica, palavras assim ninguém pula, nem fala em línguas. Sabe por quê? A palavra de Deus é viva, é eficaz, é cortante, que entra na sua alma, irmão, e entra mesmo para respaldar o seu pecado, para tirar e se respaldar espiritual e tirar o pecado da nossa vida. Irmãos, adultério é pecado, ainda é pecado, sempre vai ser pecado. Sabe, irmão, aí muitas das vezes a gente vê gente lá compartilhando: ai, agora estou bem porque eu separei daquele marido, arrumei um outro e tal. Aí gente crente, irmão, diz assim: Deus abençoe, que agora a partir de hoje seja feliz. Ô gente, pelo amor de Deus, Deus não destrói uma família para construir outra. Não seja cúmplice, não seja hipócrita. Vai dar glória e vai achar defeito. É melhor dar glória do que achar defeito, querido. Aí você compartilha: agora sim, a Bíblia diz em Malaquias: eu odeio o divórcio. Deus odeia o divórcio. Se vem do mundo lá fora, se vem de uma ignorância, amém, as coisas velhas se passaram, esse que tudo fez nós, mas no momento que você aceita Jesus, você tem um novo caminho, e é o caminho da renúncia. Eu não quero pecar, eu quero ser fiel, eu quero ser fiel para minha família, eu quero ser fiel para meus filhos, eu quero ser fiel a Deus. Aleluia. Aleluia. Cadê os irmãos do fogo aqui, meu Deus do céu? Glória a Deus. Esposas, homens, não deis vazão para outra, não olhe para outra, não olhe para outro. Homens que se amam a si mesmo, amante de si mesmo. Sabe, irmãos, por isso que a Bíblia diz: ama a Deus sobre todas as coisas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo? Tem gente que... Sabe por que muitas pessoas te odeiam? Não gostam de você, fala mal de você, porque não se ama. Isso é importante você entender. Não é eu que digo, é a Bíblia que fala. Falar do seu próximo é falar de si mesmo. Fazemos parte do mesmo corpo. Os irmãos me ouvem, irmão? Ai, meu Deus, estou com medo aqui de pregar aqui, meu Deus do céu. Estou pegando até o costume de pregar, meu Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Então o diabo ele trabalha nessa área. Mas pastor, é que eu não amo mais. De falar para mim que amor é decisão. Eu não aceito, né? Que você aceitar, aceito. Para mim amor não é decisão. Porque eu não decidi amar meus filhos. Quando eles nasceram, já amaram. Eita, grávida, eita, já estou amando. Eu não vou decidir a partir de hoje, vou decidir amar essa máquina. A partir de hoje vou decidir amar e não amar. É ruim, hein? Nasceu amor. Vem comigo. Qual é a mãe que disse assim: vou decidir amar meus filhos? É diferente em relação à sua esposa. A mesma coisa, cada dia você passa a amar, descobrir, né? A gente passa a amar cada dia. Se não ama, passa a amar, pede amor. Claro, tem pessoas que casaram e aí tem outras coisas que eu não vou entrar em detalhes. Outra coisa importante que o diabo está destruindo, irmãos: amante de si mesmo, gulosos da Catânia. A pessoa chega, parece um pavão. O pavão já é enfeitado, não precisa ser enfeitado. Tem gente que veio, pastor, para mim, pastor Timóteo, quando eu fecho minha cara, parece um sargento. Quando eu dou risada, sorri demais. Quando eu passo aqui calado, o que é que foi, pastor? O que é que aconteceu? Irmão, é meu jeito. Mas tem uns irmãos que parecem um pavão, todo enfeitado de tanto orgulho. O pavão é símbolo de orgulho. E ele vai, parece um peixe baiacu. Sabe aquele peixe baiacu que você toca nele, ele incha? Ele é cheio de veneno. Se você comer, ele mata você. Só o japonês aqui trata ele. E tem um tata lá que de orgulho, irmão. Eu tô aqui, ó. Irmão, o único momento que eu vejo Deus falando, diga eu sou, é com a vida de Moisés. Diga para esse faraó, que é duro de coração, orgulhoso, presunçoso, mentiroso. Diga para ele que eu sou, te enviou. O eu é de Deus, irmãos. Glória a Deus. Quem fez a igreja? Eu. Quem levantou a igreja? Eu. Não, é Deus que faz. Tudo é Deus. É Deus que faz, irmãos. Sabe, o orgulho tem tomado conta das pessoas. Se compra um carro, meu Deus do céu, Luciano, o pessoal anda assim: é o meu carro. Não, não é meu carro, não, que é meu carro. Irmão do céu, tem pessoas que têm tanto orgulho, irmão, mas tanto orgulho, com tanto orgulho, que só o sangue de Jesus. Cuidado, irmãos. Deus, Ele te abençoa para você ser abençoador. E quanto mais você é abençoado, você tem o sangue de José.
José, irmão, ele demonstra para nós o quê? Sabe, uma postura de humildade. Pergunta como, pastor? Comeu hoje ou não? Mais uma vez, 1, 2, 3, como, pastor? É porque está sem parede, né? Não dá eco, né? Então veja só, irmãos, presta atenção, como? José, irmãos, presta atenção se fosse tu. Presta atenção se fosse tu no lugar de José. Quantos querem ter a bênção de José, mas não quer a aprovação que José passou? Irmão, José, ele foi vendido por seus irmãos. Quantas das vezes nós somos vendidos por nossos irmãos, julgado mal, pelo um comentário que tu diz, pela forma, pela procedência, você é julgado mal. Irmãos, aí José é vendido. Depois que ele é vendido, irmãos, ele já é jogado no poço. Já falei isso, quem está dentro do poço só tem uma forma de andar em círculo. Ele não sai de lugar nenhum. Ele só tem um lugar para olhar para cima. E quando desce a corda, não desce a corda para socorrer ele, desce a corda para ser escravo. A mesma corda que levantou ele, desamarra ele, que a gente vai vender. Venderam José. Quando ele chega lá no Egito, sabe o que acontece? De vender ele ser agora príncipe, ele agora é escravo, ele é vendido, mas ele é promovido. Ele vai para a casa de quem? De Potifar. E escuta essa aqui: quando ele chega na casa de Potifar, quem vendeu ele? Os seus irmãos. Quem negociou ele? Os seus irmãos. E o duro, presta atenção, Abraão, o pai de José, ele está esperando seus filhos, a notícia dos seus filhos. O filho que vai buscar a notícia não volta, mas quando os irmãos chega com a capa dele. Tem gente que odeia o que está sobre você. A capa quem deu foi Deus, a honra quem deu foi Deus, quem te abençoou foi Deus. Tem gente que tem inveja, irmão, daquilo que você tem. Alguém não quer ter algo igual, quer ter o que você tem. Os irmãos estão me entendendo? E ele tira, arranca a capa de José, vai até o pai Jacó e diz: olha aqui, está aqui está aqui o manto, a capa que tu fizesse para José. Nossa, o sangue dele, coroado com mentira. Tem outras pessoas, irmão, capa representa a tua autoridade, capa representa a tua identidade. Quantas pessoas estão querendo manchar a tua identidade, a tua moral? Você está passando por prova. Tem gente que diz que você é caloteiro, mas só Deus sabe que você não é caloteiro. É porque a aprovação que você está passando é um momento. Mas aguarde, porque Deus vai te honrar. É tão difícil, irmãos. E José, quando ele chega lá no Egito, sabe o que acontece com José? Ele agora está dentro da casa de Potifar. Ele achava que estava no melhor momento da sua vida. Por quê? Porque virou mordomo da casa de Potifar. Aí sabe o que acontece? Quem é príncipe sempre é tentado, mas Deus sempre dá um escape. E José é tentado pela mulher. Olha só. E aí ele vai ser tentado pela mulher. Se José estivesse amando a ele mesmo, ele amava a Deus. Sabe, irmãos, ele respeitava a Deus, é fiel com Deus. Fala assim para o teu irmão: quem é fiel a Deus não deita com mulher alheia. E mulher aqui não representa só a mulher fisicamente, não, representa o mundo aí fora. E aí, irmãos, a Bíblia diz: não amar o mundo e nem as coisas que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo há, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, a Bíblia fala que José, o que é que acontece? Ele foi tentado. E aí vem a calúnia, irmãos. Quantos podem te caluniar? Não se venda, não se entregue, fecha a tua boca, ore ao Senhor. É dias difíceis, mas é o momento, cada vez que nós estamos em tempo difícil, a igreja, qual a arma que vai usar? Oração, vigilância, buscar a presença de Deus. A igreja de novo diga amém. Amém. Deixa eu terminar aqui. Aí sabe o que é que acontece? José, ele está lá, é vendido. Deixa eu concluir aqui, você já conhece a história. A prova que José mais passou, eu acho, irmão, eu não sei, eu não posso titular, eu não posso comparar, porque quem fez foi o poder de Deus. Então eu e você poderia estar na mesma posição, Deus fazia a mesma coisa. Sabe o que Deus fez com José? Irmão, olha aqui a humildade de José. Ele não teve arrogância. Foi o momento que os irmãos dele chegaram. Sabe, irmão, foi o momento que os irmãos dele que venderam ele, que julgaram ele. Sabe o que aconteceu? José chega, irmãos, você já sabe no ponto final, e se revela a ele. E quando ele revela a ele, ele deita o perdão sobre os seus irmãos. Ô irmão, como é legal, como é maravilhoso. Sabe, irmão, quem sabe José diz assim: olha, eu quero contar tudo para vocês. Primeiro, eu quero perdoar vocês, porque eu sou grato a Deus por vocês terem me vendido. Porque hoje eu entendo o projeto de Deus.
Se você não tivesse me vendido, eu não estaria aqui hoje como governador e salvando a minha família. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos a trajetória de Deus. Mas o segredo da vitória de José foi Deus. Então não priorize outra coisa, priorize Deus na tua vida. Eu vou dizer de novo, priorize Deus na tua vida. Priorize Deus na tua vida. Coloque Deus na tua vida. Tudo que você for fazer, priorize Deus na tua vida. Tudo que você for auxiliar, peça ajuda do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque Deus vai te dar livramento. Deus vai te promover. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer como ninguém diz. Não vai dar certo. Deus assina a vitória e Deus está dizendo, vai dar certo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Vou concluir aqui a palavra de Deus. Diga comigo, eu preciso amar Deus sobre todas as coisas. Outra coisa muito séria que está acontecendo nos dias de hoje. Olha o que diz a Bíblia, sobrevirão tempos difíceis. Por que tempos difíceis, pastor? Você vai ver, irmãos, crente falar do outro crente se tornou natural. Aí eu lembro de uma mensagem que eu preguei 10 anos atrás. 10 anos atrás. Pastor, o crente fala mal do outro crente. Fala não, pai. Como assim? Não, crente não fala de mal do outro crente. Crente que é crente não fala. Crente que é crente fala só para Jesus. É mesmo, pastor? É. Duro, irmão, que a gente muitas vezes não quer falar e termina comentando uma coisa com a outra. É tanto bombardeio que depois, oh Deus, me perdoe. Porque aquele que não controla a sua língua consome todo o seu corpo. E a Bíblia diz que é demasiadamente revestido de tristeza. Então antes perdoar para que no tal não seja revestido de quê? De tristeza, não seja vencido por Satanás. Escuta essa. Olha o que diz a Bíblia aqui. Versículo 2, por favor. Não feche a Bíblia. Eu quero que a igreja tenha esse hábito aqui de ler a Bíblia comigo. Olha o que diz. Presunçosos, né? São pessoas presunçosas. Sabe o que é presunçoso, irmãos? O que eu disse agora lá atrás, eu faço. Soberbos. Meu Deus do céu, falei do baiacu, né? Os soberbos. Ó, o que diz blasfemos. Quantas pessoas blasfemando o altar de Deus. Sabe, irmãos, sabe, outro dia eu estava vendo um pastor não, um camarada, dizendo assim que eu vi lá uns irmãos rodando, uma irmã rodando, cheio de Pentecostes, e eu não posso jamais julgar, comparar o candomblé, o catimbó, seja o que for, com as coisas de Deus. A Bíblia diz que tem o Espírito Santo de Deus, não fique enganado, gente. Uma coisa que eu quero ensinar para a igreja, sabe, irmãos, tem meninos espiritual. Quando sente a presença de Deus, é melhor ser menino do que ter esse adulto aí seco, tá vazio. Santo é o teu nome, Jesus. É bom quando é menino que chora, que dá karatê, que dá glória. Aí fala, você não pode adulterar. Eita Deus, é verdade, Deus. Que menino, para você que quer gritar, deixa ele, porque ele não gosta da verdade. E que você fica assim. Seco, que a gente nem sabe se você está recebendo. Nem sabe, essa mensagem não está boa. Não está boa para quem não gosta de palavra. Mas quem gosta de oba-oba. Santo é o teu nome, Jesus. Entendeu? Então, querido, aí estava lá comparando. Claro que o Espírito Santo não nos deixa enganados. A Bíblia diz que devemos ter um culto racional. Aí tem gente que está irracional, falando em língua. Cai, o que foi, meu filho? Não sei. Deus não deixa ninguém racional, não. O demônio deixa. Então tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento. Eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe, ela não sabe ler. Mas, irmão, mas quando ela pega, tá aí, ela pula essa pateia, ela veio do Japão aqui, foi um bagulho terrível. Minha mãe nunca mais esqueço. E eu também, né? Porque eu no rolo, entendeu? Desde criança, na oração com minha mãe do monte, quando eu vejo o filho da missionária Rosana, pequenininho, pronto, era a minha vida. Entendeu? Minha mãe ensinou sempre a orar no monte, chorar no monte. Eu quero dizer para as irmãs que meu pai foi conquistado por Deus porque eu tive uma mãe que orava de joelho. Ela não xingava meu marido, não. Uma coisa que eu nunca vi minha mãe dizer assim, é o Satanás na vida do teu pai. Não, ela sempre diz assim, não, meu filho, esse homem é homem de Deus. Ele é homem de Deus, profeta. Não fica profetizando na cabeça de Deus. O profeta começa a profetizar dentro de casa. Irmão, o profeta verdadeiro começa a profetizar dentro da sua casa.
Não é, irmãos? É assim, não é? O profeta Eliseu chegou e disse: mulher, quer milagre? Quero. Então fala o seguinte: fecha a porta que eu vou sair. Aí saiu, deixou a mulher lá, fez o milagre. Daqui a pouco voltou e a mulher saiu atrás do profeta. E o profeta voltou, disse: o que aconteceu? Está tudo bem? Não, está bem, meu marido está lá e meu filho morreu. Tá bom, vamos lá. Aí orou e fechou a porta sobre ele e ressuscitou de novo. Mas tem hora que o profeta diz: ó, vai lá, pega os vasos, coloca lá dentro, coloca o teu filho, fecha a tua porta e ora, que Deus vai multiplicar. É assim, não é? É assim, não é, irmão? Deus vai multiplicar, irmão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ô profeta de boca fechada, levanta a tua mão em nome de Jesus. Diz assim: Deus, pelo poder do nome de Jesus, está mudando o curso na minha casa. Não, é para falar, tu fala, não é para crer. Crer que Deus está mudando. Glória! E minha mãe olhava para a gente, irmão, minha mãe apanhava, mano, aquela briga toda, era panela voando, era porta arrebentada, e a mãe protegendo a gente, e a minha mãe, irmãos, toda arrebentada, ela dizia: vamos para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Meu pai expulsou todo mundo, pegamos todos os filhos, né? Foi para casa da empregada, eu fui com ela também, para casa da patroa. Minha mãe lavava roupa, cuidava a gente tudo lavando roupa. E eu lembro como se fosse hoje, ela cantando com a gente, sabe? Cantando: fé em Deus, que por Jesus. Oh, que riqueza divinal. Minha mãe cantava, irmão. E apanhava com aquela reca de filho, porque o nordestino sabe fazer filho. Eu parei no quinto, mas eu queria parar mais um pouquinho, fazer mais, mas tive que ser operado. E aí aquela reca de filho, irmão, pai, escadinha de filho. Entende, irmãos? Mas olha, irmão, e sabe o que a minha mãe fazia? Eu não ia xingar, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui para tu que é crente aqui. Para de ficar ligando para o ninguém, não sei o que. Para, vem para o altar de Deus. Vai para o altar de Deus. Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai bradar. Deus vai descer o anjo lá. E eu lembro como se fosse hoje, eu preciso de oração. Aí passava lá, irmão, outra coisa muito importante, deixa eu falar aqui, que os departamentos, eu sei que está parado, eu estou orando a Deus, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho aqui nesse aparelho, toda vez que eu vou em Recife, eu visito a nossa irmã que ganhou minha mãe para Jesus. Sabe o que minha mãe fazia? Ela não se ajuntava com quem não ora, não. Passa lá: irmão Prazeres, foi, irmã Zefinha, vamos para a igreja? Vamos, vai para a igreja. Irmão, coisa mais linda é quando você vê as irmãs honrando a sua dirigente de oração, honrando ela. E aí pegava: vamos lá, ia lá. O que aconteceu, irmã Zefinha? O que foi? Esquenta não, que Deus vai dar vitória. Já sabia que estava acontecendo, porque todo mundo já ouviu. Minha mãe chegava lá e dizia: todo mundo, eu vejo esses pirralhos andando por aí, esses filhos aí, graças a Deus, estão tudo quietinho hoje. Eu não sei o que está acontecendo, mas o milagre está acontecendo nessa noite. Mas minha mãe era assim, a gente sentava aqui, ó, e todo mundo já via a regra de filho, porque entrava assim, igual quando entra nossos filhos. A igreja parece que enche, até lá, a fila lá. E ela começava: vai orar, menino, glória a Deus, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória. E ela chorando pelo marido, aleluia. Chorando, e dizia assim: Deus salva meu marido, Senhor. Hoje é um pastor, hoje é um homem mais calmo. Eu nunca vi um homem tão calmo. Hoje ela fala assim, brincando: tu comeu a carne, né, velho? Agora tu vai roer o osso. Brincando com ele, né, tia? Um homem calmo. Aí tu vai, Zefinha, não sei o que, vai lá, homem, vai varrer o quintal, homem, vai não sei o que, homem. Eu digo: mas pai, só mudou. É Jesus, meu filho, Jesus. Ele é nordestino, é Jesus, meu filho, é Jesus. Jesus faz isso, meu filho. Jesus é calmo, homem. Pai, mas o senhor é bravo. Aquele homem já morreu. Quando vai na lágrima de um crente, deixa eu te falar, não tem dia difícil para quem é crente. Não tem crise para quem é crente. Está comendo arroz com ovo, está dando glória a Deus. Porque enquanto você come arroz com ovo, você está dizendo: Deus, eu estou profetizando que o melhor está chegando. Deus vai mudar a história de muita família aqui. Deus está mandando dizer. Deus está dizendo que Deus vai mudar a tua vida, viu? Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está descendo com a espada para tirar todo o embaraço que está tentando embaraçar a tua vida, diz o Senhor Deus. Sabe o que Deus quer? Humildade diante dele. Sabe o que Deus quer? Que você se ajoelhe diante dele e diz: Deus, eu dependo de ti.
Amém, irmãos? Amém. Olha, eu ia pegar mais cedo, olha o que é que deu. Já passou aí 40 minutos. Meu Deus do céu. Aleluia. Posso terminar? Diga amém. Amém. Aleluia. Diga assim, a oração é a chave da vitória. Quantas pessoas desobedientes, desse desobediente? Só os obedientes, levanta a mão aqui, por favor. Só os obedientes. Agora os desobedientes, levanta a mão. Quem chegou na hora certa aqui, diga amém. Quem chegou atrasado, não só hoje, mas sempre. Vamos obedecer o horário. Obedeça o horário do culto. Ele estava vindo. Aí eu liguei para o Okazaki, para a congregação de Okazaki. E eu disse assim: duros irmãos que obedecem, né, muitas vezes. Mas eu brinquei com a igreja, sei as dificuldades dos nossos irmãos. E aí eu liguei para o nosso amado Akira e Sakira. Quem entendeu foi a esposa. Ô pastor, é a Mia que está falando. Amém, minha filha. Pastor, é que já começou o culto. Eu olhei 8 horas, já começou o culto lá no Okazaki. Está no segundo hino. Amém. O senhor quer falar? Vou chamar ele no altar. De jeito nenhum. Deixa ele lá, porque quando está no altar, é o profeta. Sou doido, rapaz, chamar alguém do altar? Deixa ele lá. Tá bom, quando terminar o culto, você termina, você fala comigo. E eu fiquei muito feliz, irmão, por ver um cooperador fiel dirigindo no horário ali, batendo o relógio na hora certa. É como é maravilhoso. Obediência, né, irmão? Mesmo eu aqui, tem um obreiro lá do outro lado. Como é bom, irmão, obediência. Hoje eu estava vendo o presidente, nosso pastor, presidente geral, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, falando dos pastores, traidores, desobedientes. Até compartilhei isso aí. Como pode, pregando para pastores, os pastores são tudo, tá virando traidores. O espírito de trair, ele fala. Os traíra, estão se levantando, né? Chegou aqui na igreja, numa situação, foi honrado, e agora estão traindo. E eu peguei aqui e falei, meu Deus, se esse homem está falando que é abençoado, tem escola bíblica, tem faculdade, tem tudo, as pessoas crescem para ser desobediente. Já percebeu? Como é bom, irmão, quando tem aqueles irmãos, meu pastor, tudo bem, não sabe falar nem Jesus, mas obediente. Não chega aqui, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Ô pastor, obrigado pela oportunidade. Fica com medo, não vem nem aqui, vai ali, com medo, respeito, com a altar de Deus, aquele respeito. Mas quando cresce, vai dizer, ô irmão, eu sou pastor, sou profeta. Não respeito o anjo da igreja, não respeito o presbítero da igreja. Em nome de Jesus. Comeu da mão, comeu da bênção da igreja. Chegou aqui, não era nada, Deus exaltou para atrair a nossa confiança. Desobediente. Pessoas desobedientes, irmão, passa a obedecer. E tem gente que fala assim, eu não tenho que obedecer ao homem. Eu te mostro na Bíblia que tem. Assim como a esposa, obedeça vosso esposo como ao Senhor. Porque tem mulher que fala, não, eu vou servir primeiro a Jesus. E o Senhor está dizendo, se você quer servir a mim, então faça para mim o que você está querendo fazer para mim, faça para o seu marido. É assim, não é? Porque se você não obedecer ao seu patrão, você leva a cobrir. Não tem que agradar ao homem, tem. Agora não tem que agradar no pecado. Tem que agradar na obediência. Dá um glória aí, irmão. Dá um glória aí, irmãozinho. Entendeu? Diga assim, desobedientes. Enquanto vocês estão na desobediência, irmão. Vamos, com todo respeito aqui, eu não prendo ninguém não. Essa semana eu recebi uma ligação. Pastor, estou me desligando da igreja. Amém, filho, quando em paz. Ah, mas eu tenho que conversar. Não tem que conversar não, filho. Vai embora. Fique em paz. Mas pastor, não, filho. Olha, eu amo você. Você não está vindo aí na igreja. Faz tempo que você não vem na igreja. Ah, mas vamos. Tem que conversar com os senhores. Tem? Tem não, filho. Cadê os senhores? Eu vou lutar. Eu vou em busca das almas. Eu estou lutando. Isso é mesmo, pastor? A igreja está me ouvindo, irmãos? Amém. Se eu vou à busca das almas. Mas pastor? Não, meu filho. Senhor lindo, Senhor, Deus abençoe. A igreja que perguntar, por favor. E eu disse, meu filho, não faça isso não. Você quer me ouvir? Vou dar uma palavra pastoral para você. Não faça isso não. Não, ele me bater. É porque o Senhor não me liga, porque não sei o que. E a minha lágrima esmorecendo, né? Porque eu disse, Jesus, só tu sabe, pai. Onde encontrei esse camarada? Quando ele liga o telefone,
Jesus, me ajuda, Senhor. Santo é o teu nome. Ainda a gente tem que chegar aqui e chorar aqui sozinho. Se Deus não está triste, eu falei forte com ele. Não, meu filho, você está nas obediências. Mas Jesus tinha dito a palavra, porque se eu não fosse pastor, eu não falaria. Doeu meu coração, Fábio. Meu coração sangrou. Se Deus não faça isso não, meu filho. E eu até dizer, eu te amo tanto, se tu soubesse como eu te amo. Mas assim como eu amo meus filhos, eu tenho que exortar, eu tenho que pregar, porque eu não sou patrão, eu sou pastor. Se eu quisesse te agradar, eu te agradava com carinho, com palavras, com cargos. Eu não posso dar cargo para desobedientes. Mas eu estou tanto tempo, eu não sou. Você é o servo de Deus, título não faz ninguém. Irmão, me perdoe. Mas eu vou falar uma coisa aqui para você, você não deveria falar. Eu amo a obra de Deus. Mas eu cheguei uma vez na mesa do pastor Cizinho e disse, pastor Cizinho, está aqui minhas credenciais. Eu não quero mais ficar na frente da igreja. Pastor, eu não quero ficar na frente da igreja. Não quero, pastor. Pastor, eu quero servir, eu quero ser a porta, abrir a porta, eu quero lavar a igreja. Tudo que eu fui, sempre eu fui, eu quero ser melhor ainda. Eu quero deitar uma noite, pastor, e dormir, orar pelos meus filhos e dormir, e não ser acordado na cara da madrugada para chorar por crente, que muitas das vezes está arrebentado em adultério, bebendo, fumando, todo atrapalhado, e você tem que levantar e chorar por aquela hora. Porque a lágrima de um missionário, a palavra de um missionário, um pastor, ele tem que pregar e gemer. Ele não pode chegar aqui e apenas pregar, como eu estou doutrinando, a palavra até um pouco parece seca, grossa. Não é não, porque é a palavra de Deus. Mas na cara da madrugada você tem que gemer por aquela alma. Você tem que clamar a Deus por aquela vida, para que Deus transforme. A igreja me ouve, diga amém. Amém. E o Senhor disse, eu te chamei para isso. O Senhor te capacita, o pastor disse, não, meu filho, levanta a cabeça. Aí orou por mim, abraçou. E ali eu senti um renovo de Deus, saí. Tá bom, pastor, como se fosse, me perdoa, pastor, por que eu falei isso? Não, meu filho, é normal. Vai embora, Timóteo, vai embora, meu filho, faça a obra. E quando você chega no campo, você vê o campo missionário aqui, a igreja de ouro, diga mesmo, presta atenção aqui no altar. Quando você chega no campo, você vai para Lucas 10 e 19. O que diz 10 e 19? Eu te dei poder e autoridade, como é maravilhoso pregar aqui, cantar aqui. Sabe como é bom, irmão, pregar nos congressos. Mas quando você sai do púlpito e vai realmente para os caminhos, a Bíblia diz, eu te dei poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Os demônios têm se levantado para entristecer, para parar a obra, para querer deixar o crente triste, para dizer, não vou mais. Igreja, que a unção da obediência volta à igreja. Vou falar de novo, que a unção da obediência dos filhos volta para a igreja. Que a restauração de Deus traga na noiva do cordeiro. Levanta a mão. Aleluia. Receba a autoridade do céu, irmãos, para que você se torne cada dia mais obediente à palavra de Deus. Não esqueça da visão do céu. Não esqueça de submeter a vontade do Pai pelo poder do nome santo de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Nosso amado irmão Carlos, como é difícil, irmão Carlos, nós pegamos as crianças, como eu estava hoje beijando o Cauã hoje, criar nossos filhos, não é verdade? Criar nossa família. A coisa mais que dói no pai e na mãe, eu estou falando com o irmão Carlos, porque ele é mais velho aqui, entre todos nós. O seu Kimura parece estar aí também, não está? Ah, o Kimurazinho está ali também, né? O seu Kimura, que é o nosso ancião da igreja. Irmãos, dói, não dói? Não precisa ter a idade do seu Kimura para saber. O que dói, Luciano, é quando você dá tudo para o seu filho, você vê seu filho ser desobediente. Deus o livre e guarde isso. Na desobediência, você vai para a direita, o filho vai para a esquerda. Vai certo, ele vai para trás. Isso dói. Imagina Deus, irmãos. Deus, eu creio que Deus se entristece, irmãos. E como que nós vamos obedecer quando desobedecemos a palavra de Deus? Igreja do Senhor, eu peço a Deus para Deus fortalecer essa igreja. Eu peço a Deus para Deus trazer unidade para o corpo. Eu peço a Deus, irmão, para quando a gente tiver obediência em si. Sabe, quando o irmão Fábio aqui, como profeta de Deus, como homem de Deus, não precisa ter o título, porque o título, a unção Deus já deu. Ele vem aqui, irmão, vamos orar, ore quando ele pedir para orar. Irmão, vamos cantar, adore, porque isso faz parte da obediência. Sabe, irmão, quando o pastor diz, irmão, levanta a tua mão. Tá certo que hoje viu um tal de levanta a mão, baixa a mão, dá glória, fala para a direita, fala para a esquerda. A gente sabe disso, que naquela época nunca existiu isso.
Sabe, irmãos? Mas uma coisa é verdade, vamos fazer, irmão, vamos orar, vamos fazer entrar na campanha, vamos interceder pelas crianças, vamos interceder. Irmãos, o mínimo que você pode fazer é obedecer à voz de Deus. E como você vai obedecer à voz de Deus? Através do seu pastor, irmãos. E tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho que obedecer pastor coisa nenhuma. Eu para quê, irmãos? O que é isso? Né? A Bíblia fala que homens perversos, homens ignorantes, homens que desvinculam da presença de Deus, que não está no Senhor, realmente nós vamos obedecer? De jeito nenhum, né, irmãos? Mas no Senhor, sim. Deixa eu terminar aqui a mensagem. Diga comigo, obedientes diante de Deus. Olha, deixa eu te falar, pessoas gananciosas, pessoas prejuiciosas, pessoas soberbas, pessoas blasfemos, pessoas desobedientes. A pai e mãe está falando aqui, ó. A pai e mãe, pai e mães. Olha, a ingratidão, irmãos, machuca. Gente, olha aqui para mim, gente. Machuca. Você sabe que machuca? Machuca muito a ingratidão. Nunca esqueça daquelas pessoas que te ajudaram. Não é porque aconteceu um problema, uma dificuldade, continue amando. Não saia da posição porque o outro saiu. Continue sendo você. Amém, irmãos? A ingratidão fere o coração. A ingratidão machuca. Sabe, irmãos? A posição das pessoas dizem, não preciso mais. Se eu fosse, como pastor, nesses 20 anos, contar o que eu passei, o que eu fiz, né, que a gente não faz nada, mas como servo de Deus faz, e até mesmo como pessoa fazemos, eu perderia meu galardão diante de Deus. Mas quantas pessoas, irmãos, que a gente chegou a ver assim, né, Rosinha? Quantas das vezes eu tive o conforto, eu não tinha todos esses filhos que eu tenho, tinha só a minha Abigail. Irmão, quantas das vezes a gente dormia de madrugada, visitava, buscava, lutava, atravessava e tal. Quando a pessoa dizia, pastor Timóteo, escuta essa aqui, eu vou tirar minha carta. Para quê? O senhor me ora por mim? Oro. Pastor, o senhor faz mucar e multa mucar. E fazer mucar não é fácil, viu, irmão? Fazer transporte não é fácil. Pergunta por quê, pastor? Graças a Deus aqui não está precisando tanto não. Por quê? Primeiro, com todo respeito, né? Se alguém está aqui ainda, eu estou dirigindo a sua pessoa, mas eu estou falando de experiência de campo. Alô? A irmã vai hoje para o culto? Não sei. A irmã vai hoje para a igreja? Assim a gente fazia. Vou. Ah, tá bom. Que hora que eu ligar? 3 horas da tarde. Tá bom. Então, irmã, vou chegar aí mais ou menos 7 horas, tá bom? Tá bom. Aí quando você chega naquela casa, pastor, dá para você esperar um pouquinho? Aí você espera. Só que quando a gente sai de casa, Rosa, troca de roupa lá, filha, pega essa criança, vamos logo que o irmão está esperando. Então a gente acredita que o professor está lá. Quando você chega, além de você ligar, além de você usar o seu carro, além de você usar combustível, além de você pagar o roquinho do carro, além de você fazer tudo a manutenção, porque uma vez, eu estou falando de anos, irmão, estou falando de anos. Acabei com o meu carro, entendeu? Destruí meu carro, fazendo um carro. Quase 300 mil rodados, que eu não fui comprar carro aqui no Japão. Eu só tive um carro no Japão aqui. Um pequenininho que eu ganhei, mas que eu comprei mesmo, só foi um único carro. Essa é a van grande que eu tenho. Os irmãos conhecem. E pai visitava, aqueles irmãos, pastor, muda para lá, desce meu carro, leva para lá. E eu estou lá dirigindo o carro com amor, irmão. Eu não estou falando assim aqui, jogando verde ou jogando na cara. Eu estou contando experiências de campo. E de repente ele faz tudo. Aí a pessoa anda de bicicleta, pastor, fazer compra, pastor tira visto, pastor não sei. Quantas pessoas aqui, irmão, no campo, não tinha nem visto permanente. Eu tive que assinar carta, ser fiador, arrumar fiador e ajudar. Pessoas que não tinham luva, sair de apartamento, eu tive que pagar a luva do apartamento que eu, fui fiador, o pessoal voou para o outro lado, sumiu. E eu estava ali, irmão, dói o coração, viu? Mas dói. E você não pode falar nada não. Se falar, se arrebenta. E de repente, vamos dar ingratidão aqui. E de repente eu estou lá, e a gente faz mucar e volta para lá. Quando a pessoa diz, pastor, eu vou tirar a carta para Deus me abençoar para ir para a igreja. Que nada, é mentira. Quando ele tira a carta, a primeira coisa vai para shopping, não vem para a igreja, só chega atrasado, vai fazer compra de passeio. É tudo mentira. Hã? Diga comigo, é culto de doutrina. Vai gostar ou vai amar? É melhor amar do que gostar. É assim, não é? Ele faz, irmão, esquece, irmãos. Amém ou não amém? Amém. E você não pode pedir favor para ele, porque o dia que você pedir, pastor, eu não tenho compromisso.
Impressionante. Aí eu fico pensando que quando vai viajar para longe, as pessoas, com todo respeito aqui, eu tenho uma irmã aqui que faz, ou duas, entendeu? Não estou falando dessas pessoas, por favor, não se sinta atacado, estou contando a minha experiência. Aí quando as pessoas vão passeando, tá lá em Tóquio, você foi? Peguei o trem, peguei um táxi. Ué, ir para a igreja não tem condição de vir. Tem não, pastor. Se não vir buscar, não vou. Impressionante. Mas um pastor falou uma palavra dessa, pastor hoje falou mal de mim. Falei, não, eu estou pregando sobre a ingratidão. Eu estou falando da pessoa que tem alguma coisa, depois não tem, e passa a ter e de repente some. Amém ou não amém? Que o espírito da gratidão volte, irmão. Passa a ser generoso. Sabe uma coisa que o diabo quis tirar de mim? A minha generosidade. Sabe, irmão? Sabe o que é generosidade? Você padecer por outro, você abençoar aquele irmão que está lá, independente, sem esperar nada. Se eu fosse esperar, irmão, meu Deus do céu, eu não espero nada. Esse dia eu estava falando, não sei para quem dos meus filhos, rapaz, eu calculando, rapaz, tem gente devendo mais de 2 milhões para mim, não me paga. E eu precisando de dinheiro para pagar para os outros. Eu disse, Jesus, só Jesus na casa, calculei outro, ninguém me paga. E o duro, além de não pagar, eu me esqueci, quando a gente tinha um telefone. Outro dia eu peguei o telefone do irmão que estava do lado, disse, irmão, presta o telefone aqui. Liguei, não atendeu. Eu peguei o telefone, não atendeu. Sou eu, por que tu não atendês? Eu te amo. Você tem que amar teu irmão. Sabe por que eu estou falando? Eu disse assim, eu não posso mudar por causa dos outros. Diga, irmão, eu não posso mudar por causa dos outros. Continue sendo fiel. Continue, irmão. Tem gente que fala assim, eu vou ser besta. Irmão, você não é besta. Quem dá, sabe, quem semeia, Deus recompensa você com bênção do céu. Eu quero dizer uma coisa que não pode mudar. Um profeta chegou para mim e disse, pastor Jean Porto, disse, pastor Deusval, não mude o seu coração. Tudo que o diabo quer mudar o seu coração. Não mude, continue sendo abençoador. Olha que muita coisa já mudou. Não mude.